Essa informação genética mora dentro de um lugar, mora dentro do terreno biológico. Isso mesmo. Quando se mora dentro desse terreno biológico, a gente conclui que toda pessoa que cuida do terreno biológico cuida das articulações. Oi, para você aí do outro lado, seja muito bem-vindo ao nosso canal Iridologia e Bem-Estar. É um prazer enorme ter você aí do outro lado. Obrigada por você estar aqui assistindo mais uma aula. E o tema dessa aula de hoje é sobre dores articulares. E aí, será que seu paciente tem dores articulares? Então, pega aí o tema. O que tratar quando o seu paciente tem dores articulares? Esse é o tema da nossa aula de hoje, mas antes de iniciar, eu tenho que fazer um combinado com você, tá bom? O primeiro combinado é o seguinte: a gente está aqui na plataforma do YouTube. E o YouTube, ele entende que quando o assunto for interessante para ele, ele entrega para mais pessoas. Só que ele só entende que o assunto é interessante quando você, do outro lado, faz duas coisas. Você comenta e se inscreve. Ou encaminha para alguém que ainda não está inscrito no canal. Você também pode fazer isso, tá? Então, você encaminha esse assunto para alguém, para que a pessoa possa se inscrever. Você comenta, deixa se você gostou, sua dúvida. E você também pode se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu. Que aí o YouTube, ele se encarrega de entregar o nosso conteúdo para mais pessoas, tá bom? Esse é o nosso combinado. Eu te entrego conteúdo em troca. Se você gosta dos meus conteúdos, se você quer me agradecer de alguma maneira, você pode fazer isso. Vamos para o tema da nossa aula? O que tratar quando o paciente tem dores articulares? Primeiro, que a maioria das pessoas tem dúvidas é: o que é dor articular? Você sabe o que é uma dor articular? Tá claro para você quando a pessoa se alimenta de dores articulares? Ou não? Você ainda tem dúvida sobre isso? Como é isso para você? A primeira coisa que você precisa entender é que assim, ó, é aonde ocorre uma dor articular, tá? E eu vou mostrar para você aqui uma imagem para deixar claro aí. Vou compartilhar aqui. Bom, vai aparecer aí para você. Olha só, uma dor articular é exatamente onde está essa setinha aqui, ó. A articulação está aqui e tem que ter uma mobilidade. Articular tem que ter uma movimentação. Todos os lugares do corpo que tem movimentação são articulações. Olha a minha mão. Então, olha aqui, ó, articulações. Articulação. Então, eu tenho uma articulação, duas articulações, três articulações. Aqui, aqui e aqui. E assim por diante. Mas olha aí, você tá vendo aí um corpo humano, você tá vendo a articulação, como é que ela funciona aí. Então, esse movimento, né, ele acontece. Uma coisa interessante também de eu falar sobre articulação é que assim, a gente está falando de osso. Quando a gente fala de osso, a gente tem que lembrar do que o osso se alimenta. O osso, para ele poder ter a estrutura ossária, para ele poder estar consistente, para ele não quebrar, para nessa articulação ele ter a movimentação correta e não causar dor, ele precisa de três coisas. A gente vai falar sobre isso. Mas antes, eu quero muito dividir com você aí do outro lado uma coisa bem importante, que é essa questão do que é articulação. Você viu ali uma imagem, mas eu quero deixar claro aí, tá? Então, se você quiser anotar essa informação, ela vai ser importante para você, tá? A articulação é tudo aquilo que se conecta ao osso. Então Então vamos voltar para a imagem. Deixa eu voltar aqui para a imagem para poder te ajudar. Então, olha o que se conecta ao osso. O músculo se conecta ao osso e ele causa flexibilidade. Novamente, a articulação é tudo aquilo que tem conexão com o osso e dá o movimento e a flexibilidade. E o movimento e a flexibilidade são essenciais para a mobilidade do paciente. Ou seja,
Se eu vejo esse paciente se locomovendo, se movendo de uma maneira tranquila, leve, sem dor, significa que as articulações desse paciente são saudáveis. O contrário também é verdade. Se eu tô vendo que esse paciente, ele se move com muita dor, aquelas pessoas que levantam com dor, aquelas pessoas que falam, ah, eu tô aguentando, a gente precisa entender se o método que a gente usa de avaliação, ele pode identificar se é articulação ou se não é. E eu vou mostrar isso para você do outro lado hoje, tá? Pri, eu entendi o que é articulação, eu entendi o que conecta, mas e aí? Meu paciente tem. Quando ele tem, o que que eu preciso tratar quando a gente fala de dores articulares? Você vai precisar entender muito bem que toda situação que acontece dentro do corpo do seu paciente, dentro do que acontece com o seu paciente, tem uma raiz. Então, aconteceu X situação, aqui tem uma raiz. Essa raiz determina o tipo de tratamento para cuidar disso aqui. Diante dessa raiz, qual é a raiz das dores articulares? Será que tem um jeito de a gente avaliar dores articulares e descobrir na hora se é ou não é? Existe sim. Você já ouviu falar sobre a iridologia? Porque é o que eu faço aqui todos os dias, tá? Aqui nesse canal, eu te ensino aí do outro lado a você usar uma foto de olho para você poder aprender a identificar, prevenir e tratar a raiz das doenças físicas e emocionais. Como uma foto de olho pode nos ajudar? Eu vou compartilhar aqui novamente com você a tela para que você possa ver que sim, existe uma foto de olho capaz de te mostrar exatamente isso que eu estou te falando. Vou compartilhar a tela aí. Ó, essa foto de olho parece um olho bonito, né? E ele é bonito mesmo. Mas ele traz uma situação aqui muito importante, tá? Ele traz a situação que essa foto de olho aqui mostra várias marcações, aonde essa pessoa pode ter dores. Agora entre um ponto. Pri, como que eu sei se a dor ela pode ser articular, muscular, se ela pode ser osso, coluna? É por isso que você precisa entender de iridologia. Quando você passa a entender a iridologia, eu vou te mostrar esse mecanismo que é fascinante, que é a ligação da iridologia com todos os órgãos, tá? Quando você vê que uma foto de olho, ela tem terminações nervosas e elas ligam exatamente fazendo esse desenho, essa conexão, olha só, uma foto de olho vai ligando aqui todos os órgãos e eles ligam e ele liga, por exemplo, o intestino. A foto de olho, ó, a gente consegue olhar daqui, ó. Então, o olho ele tá mais ou menos aqui. Então, o fiozinho sai do olho, liga todo o corpo humano, ligou o corpo humano em um exemplo, liga o intestino. Só que se ele liga o intestino e ele liga o estômago, ele liga todo o resto. Ele liga toda a estrutura de um corpo. Se ele liga toda a estrutura de um corpo, então eu estou falando de uma situação onde o meu paciente, o seu paciente, se ele sente dores, a gente vai conseguir ver através de um mapa. Então, o olho, ele traz um mapa mesmo. E quando você passa a fazer a leitura desse mapa, você passa a entender o seu paciente, aonde está a dor dele. E eu vou te mostrar isso na prática, tá? Vou te dar um exemplo aí do outro lado. Vou compartilhar a tela aqui para você possa ver isso. Então, olha só, foto de um olho, ó, ela é um mapa. Ó, ela é um mapa cheio de informações. Consegue ver aí? Ela é um mapa cheio de informações. Aonde a gente pode ver aqui, ó, os órgãos, tá vendo? Tá vendo que a gente vê joelho aqui embaixo? Olha só, a gente pode ver coluna. A gente também pode ver mão e braço. A gente vê costela, a gente vê a parte torácica. A gente consegue ver pescoço, ombro. E não é aonde as pessoas sentem dor? Então, não é simplesmente ver uma marcação nessa região que a gente já conclui que essa pessoa sente dor. Claro que não. Claro que você vai precisar de um pouco mais de base. Mas é interessante você entender que uma simples foto como essa de um mapa comum de iridologia, ali é do olho direito, você já consegue ver que existem órgãos.
E esses órgãos, quando você faz a avaliação usando o método correto, você consegue saber se é osso, músculo, se é falta de vitamina, se é coluna e o que acontece. Existe uma raiz. E aí, quando as articulações da pessoa não estão funcionando, você vai precisar entender que as articulações, elas são alimentadas por três, lembra dos três? Eu vou te falar isso já já. Mas elas são alimentadas. Quando falta essa alimentação, o corpo deu uma baixa e o seu paciente grita de dor. E aí acontece o que normalmente a gente diz de dores articulares. Sabe qual é o nome para isso? É a famosa artrose, artrite. Você já deve ter ouvido falar disso. As pessoas sofrem disso todos os dias. Elas sofrem disso todos os dias. E aí, por elas sofrerem disso, elas acabam achando que é devido à idade ou é devido à falta de exercícios. Só que a falta de exercícios piora essas dores, se forem articulares. Olha só, esse é um bonequinho para você poder entender aonde acontecem as maiores dores articulares das pessoas. Ó, acontece nos ombros, esse é o primeiro foco. Acontece no cotovelo, acontece no pulso, acontece nos glúteos, mas olha só, é na lombar. Olha onde a pessoa passa a sentir dor, no meio do glúteo, porque tem uma articulação ali sacral. Imagina essa dor. Se a pessoa não consegue sentar, levantar, ou se senta e levanta, dói. Acontece nos joelhos e acontece no tornozelo. Essas são as principais articulações que nós temos. Diante disso, o que alimenta cada pontinho desse? Você já aprendeu que a articulação é tudo que liga ali o osso com a flexibilidade. Então, não é só osso, né? Entre o osso existem algumas coisas que causam flexibilidade. Existe uma camadinha muito importante, que quando a gente amplia todas essas regiões, a gente diz que é uma camadinha branca. O nome dela é cartilagem. A cartilagem, ela é importantíssima para quando você pula, ou quando você usa um salto, ou quando você sofre um impacto, você ter os amortizadores, sabe? Ele vai amortizar, ele vai amortecer. Então, esses amortecedores, eles vão causar essa flexibilidade de eu pulei e eu volto, eu pulei e eu não sinto dor, eu pulei e eu tô lidando bem. É isso. Esses amortecedores a gente tem em todas essas regiões aqui. Por isso que algumas pessoas conseguem pegar peso. Mas quando uma pessoa ela perde essas três características, ela deixa de sentir isso. Pri, mas quais são as três características? A primeira coisa que ela perde quando ela tem dores articulares, colágeno. Ela perde o colágeno. O colágeno que alimenta a cartilagem, o colágeno que alimenta essa flexibilidade, é o colágeno que faz essa ligação e causa essa movimentação, essa mobilidade. Então, pessoas que têm problemas articulares, elas precisam de colágeno. A segunda coisa, elas também perdem cálcio. É, o cálcio que endurece o osso e que mantém o osso saudável, que não causa dores, que não causa endurecimento, que não causa rigidez, mas sim tem flexibilidade, são o cálcio com boa absorção, são ossos com cálcio. Pri, mas eu tenho um paciente que toma cálcio sempre e parece que ele continua com dor. Por quê? Porque quando a pessoa toma uma medicação, aquela medicação precisa ser absorvida. E para absorção depende do intestino. Quando ela toma um cálcio, o intestino dela não está funcionando, ela não absorve todo aquele cálcio que veio para ela. Ela não consegue absorver. Quando uma pessoa ela toma cálcio e mesmo assim não funciona, é porque também, às vezes, ela está tomando a quantidade errada, do jeito errado e da composição errada. Às vezes ela está tomando um manipulado, enquanto ela precisava de uma frequência.
Às vezes ela está tomando uma frequência e precisava de um manipulado. Ou às vezes ela está tomando um farmaco. Mas o tipo de corpo que ela tem não absorve aquilo. Pri, mas como que eu vou saber o tipo de corpo que absorve isso? Então, é isso aí, ó, uma foto de olho. Uma foto de olho te ajuda exatamente nisso. É a foto de olho que vai mostrar se o intestino absorve, se esse colágeno ele tá indo bem para o corpo, se o cálcio tá indo bem, se tem boa absorção. Só que entra uma vitamina. Entra uma vitamina que recupera a pessoa. Ela é importantíssima na saúde articular de todo paciente que tem dores. É a vitamina D. Na verdade, não é esse nome, vitamina D. O nome é hormônio D. É um hormônio mesmo. Um hormônio que, quando você é exposto ao sol e a sua pele tem capacidade de absorver, absorve esse hormônio e você começa a não ter dores articulares. Evita depressão, evita um monte de coisa. Mas o ponto que eu quero que você entenda é: o paciente que tem dores articulares, ele tem falta de colágeno, falta de absorção de cálcio da maneira correta e falta de vitamina D. Aí você pede para esse paciente fazer um exame de sangue. Ah, eu vou pedir para esse paciente fazer um exame de sangue. Tá bom. Vai ser o suficiente? Não. Porque o exame de sangue está procurando doenças. E às vezes o paciente ainda não desenvolveu artrite, artrose ou toda doença relacionada a articulações. Ele ainda não desenvolveu. E por ele não ter desenvolvido, você não sabe o que está acontecendo com ele. Aí você acha que ele está saudável porque o exame de sangue diz que ele está saudável. Mas isso não acontece com uma foto de olho. Uma foto de olho, por ela ter a terminação nervosa exatamente que o corpo mostra, ele deixa claro exatamente isso daqui. Ele deixa claro as marcações que importam, o que está acontecendo com a pessoa, qual é a região mais marcada e como que você pode ajudar essa pessoa. E o principal, qual é a origem das dores articulares. Então, respondendo à pergunta inicial da nossa aula, é a seguinte: o que você pode fazer para você poder tratar o seu paciente com dores articulares? A primeira coisa que você tem que fazer não é saber que falta essas três coisas. Não é. Não é saber que falta colágeno, não é saber que falta vitamina, não é saber que falta o cálcio. Não é. A primeira coisa que você precisa saber é saber sobre terreno biológico. Pri, mas o que é terreno biológico? Então, esse é um ponto que eu quero dividir com você. Existe uma formação genética que todo mundo tem. Você tem seu DNA, eu tenho o meu, todo mundo tem o de si. Essa formação genética, ela traz dados importantes, mas ela traz os dados também de como o seu corpo tem que ser alimentado e como a sua célula ou a célula do seu paciente tem que ser alimentada. Essa informação genética mora dentro de um lugar, mora dentro do terreno biológico. Isso mesmo. Quando se mora dentro desse terreno biológico, a gente conclui que toda pessoa que cuida do terreno biológico cuida das articulações, cuida das doenças que acontecem. Cuidar dessa casa da sua genética, dessa casa do DNA, é muito importante. Por quê? As informações que contém ali, elas lhe dão vida ou elas lhe dão morte. Para o seu paciente é a mesma coisa. O paciente, ele vai precisar, quando ele vem com uma queixa, ele vem com algum problema, ele precisa de ajuda, porque o corpo dele está comunicando morte ou vida. Agora, Pri, como é que eu sei que o corpo do meu paciente está comunicando morte ou vida? Por uma foto de olho. É simples assim e fácil de entender. Você tira uma foto do olho do paciente, claro que existe um passo a passo para isso. Aí você avalia a foto desse olho, vê se é osso, vê se é coluna, vê se é músculo, entende tudo isso, vê da onde veio e você cuida da onde veio. Você cuida do que está causando. Essa é a melhor maneira de você ajudar o seu paciente. É a melhor maneira. Não existe outra maneira mais completa de você ajudar. Então, Pri, como que eu trato o meu paciente que tem problemas articulares? Primeiro, entenda de terreno biológico. Segundo, entenda qual é a parte da coluna dele que precisa de ajuda. É ombro, é braço, é cotovelo, é mão, é joelho? Qual é a parte que precisa de ajuda? O terceiro ponto. O que naquele corpo está acontecendo que alimenta a inflexibilidade das articulações? Você precisa saber. Às vezes, existem órgãos que causam
essas dores, apoiam essas dores, alimentam essas dores, mas eles não estão doentes. Vou te dar um exemplo. O fígado, por exemplo, ele pode causar problemas de tendão, mas às vezes ele não está doente, ele só fica mandando jatos de toxina para o tendão. Aí o tendão rompe, aí a pessoa trata o tendão, mas a raiz poderia ter sido o fígado. Poderia. Esse é um exemplo. Nas articulações é a mesma coisa. Às vezes você está olhando o paciente, ele está com dor no ombro. Mas essa dor no ombro, ela tem uma raiz de um órgão. Às vezes esse órgão, ele libera uma toxina que só o ombro ele consegue pegar. Aí pegou, causou toxina, causa inflexibilidade, a falta de mobilidade. Tá claro para você do outro lado? Então, a melhor maneira de você poder começar a tratar o seu paciente por dores articulares é tratando o terreno biológico, é fazendo esse passo a passo que eu te ensinei. Só que existe um ponto que eu preciso te dizer, que é a parte emocional que ninguém conta. Toda pessoa que sente dor articular, ela é inflexível na vida. Ela tem essa emoção que ela luta contra isso, essa inflexibilidade. Por isso que as articulações são inflexíveis. Ela tem essa rigidez por natureza, ela tem essa autocobrança, ela tem essa sensação de ser perfeita a todo momento, ela tem essa sensação de parecer perfeita a todo momento. Tudo que se parece não é, é a mesma coisa. Eu tô andando, mas pareço que eu vou movimentar, mas eu não consigo movimentar. Endurece. É isso. Então, o paciente que ele tem dores articulares, ele também tem uma questão emocional envolvida, uma raiz emocional muito profunda, que às vezes pode causar raiva, tristeza e frustração, por conta de todo esse sentimento inflexível. Então, pessoas que têm dores articulares, e se esse é o caso do seu paciente aí do outro lado, você precisa tratar o físico, com esses três pontos que eu trouxe para você, e você precisa tratar o emocional. Fazendo o seu paciente ser mais flexível na vida, fazendo o seu paciente se adaptar às pessoas, aos locais, ou pelo menos respeitar. Ele pode realmente não concordar, mas ele pode respeitar o que está acontecendo ali. Isso é muito importante quando a gente fala de cuidar do paciente. Se você quer ser um terapeuta completo, se você quer trazer resultado para o seu paciente, a melhor maneira de você fazer isso é tratando o físico e emocional. Então você precisa juntar essas informações. Juntando as informações, aí sim você consegue proporcionar saúde e bem-estar para esse paciente. Essa é a melhor maneira de você fazer isso. Só que existe uma coisa que ninguém te conta quando você vai tratar o seu paciente, que é, existe uma raiz. A raiz tem a ver com o terreno biológico? Tem. Mas a raiz também tem a ver com o que o terreno biológico deixou de produzir. Às vezes, assim como uma casa está suja e ela precisa de limpeza, às vezes a casa do terreno biológico precisa de uma limpeza. Ela precisa, às vezes, de uma desintoxicação, de uma desparasitação, de uma destossificação. E para isso, precisa ser feito da maneira correta. Não é simplesmente eu pegar esses protocolos feitos e eu vou fazer meu paciente fazer. Não, isso pode ser muito grave para o paciente. Realmente, a foto de olho, exatamente como essa, ela é capaz de trazer para você a resposta. Porque o olho mostra exatamente o órgão que está intoxicando. E se ele precisa de uma desparasitação e uma destossificação ou uma desintoxicação. E como ele precisa disso? Será que ele precisa disso com água? Será que ele precisa disso com protocolo? Será que ele precisa disso com plantas? Será que ele precisa disso com vitaminas, minerais e aminoácidos? Enfim, o olho mostra. Todo olho conta a história do seu paciente. Você precisa saber fazer essa leitura. E para você aí do outro lado, que sabe fazer a leitura do olho, mas não está entendendo isso tudo que eu estou te explicando, você precisa entender sobre terreno biológico. Você precisa entender que as coisas se comunicam na casinha do DNA, vem de genética. Existe um padrão e você precisa saber ler esse padrão dentro do olho. Quando você aprende a ler, fica mais fácil, você consegue ajudar seu paciente a ter bons resultados. Tá? Ficou claro para você do outro lado isso? Eu quero que você do outro lado deixe o seu comentário, se ficou claro, sua dúvida. Se você tiver alguma sugestão de assunto, deixa também. Eu vou ter imenso prazer de ouvir, de entender o que você quer e separar um desses conteúdos para eu mesmo poder produzir uma aula para você. Preciso te agradecer imensamente. Lembrando, Pri, eu gostei do vídeo. O que é que você tem que fazer? Você pode
compartilhar com uma pessoa. Você pode se inscrever no canal e você também pode deixar o seu comentário para que você me ajude que o YouTube entregue esse conteúdo para mais pessoas, tá? Muito, muito obrigada pela sua atenção, obrigado por você estar aqui. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença e até a próxima aula do nosso canal Iridologia e Bem-Estar. Tchau!